De volta com Receita na Mesa, a Thalita agora começa a ensinar a gente a fazer uma torta mousse de chocolate branco. Com amoras, exatamente. Com amoras. Estou muito feliz, vou ver você colocando a mão na massa, vou mais aprender do que outra coisa. Bonito. Oh, se vai aprender ainda. Vamos lá, como é que faz? Rústica, eu quero que você me ensine, porque assim todas as pessoas que estão assistindo ensinam. Se eu tiver qualquer dúvida, eu vou te perguntar. Perfeito. E pode ter certeza que eu vou fazer perguntas imbecis, não se preocupe. Não, com certeza não. Vem pro lado de cá e eu vou te auxiliar. Tá. Vamos lá? Vamos começar pela massa, Tá. porque enquanto ela assa, a gente faz o recheio, tá bom? Essa massa é o que a gente chama de massa sablé, que sablé em francês é areia. Então, primeiro nós vamos fazer um processo de deixar ela uma areinha. E, assim, esse tipo de confeitaria é importante... Me ensina a usar isso aqui. Essa aqui. A gente zera ela, né? Tá. E aí depois recomeça agora, com os ingredientes. porque aí ela parou aqui, não é isso? Parou, exatamente. É importante na confeitaria, alguns itens, brigadeiro, outros itens mais afetivos, não necessitam tanto de pesagem, né? Sim, mas tem coisas que são itens super precisas, né? que senão não dá certo. Quantas gramas de farinha? Vamos 450 gramas de farinha e eu vou pegar a manteiga. A nossa manteiga tem que estar geladinha, ela não pode estar naquele ponto pomada, ela tem que estar assim durinha mesmo. Faltou farinha, querido. Tem mais aqui. Temos muitas farinhas. Faltou farinha. Vamos lá. Hã? É que esses potinhos são pequenininhos, não cabia todo. 450 gramas de farinha, exatamente. Agora, só para as pessoas saberem, tá 450. Se tiver 440 ou 460, muda alguma coisa? Não, pouquinha coisa assim não faz diferença, não tem problema, não altera o ingrediente. Mas é muito complicado medir por xícara, porque a minha xícara não é a sua, né? 451 gramas temos aqui perfeito. de farinha. Se der errado, é essa 1 grama. Pronto. Vamos lá. Zera novamente a nossa balança. No tare? No tare. E vamos com 150 gramas de manteiga, Peraí. assim em cubinhos. Aí. Pronto. Vamos lá? 150 gramas? Exato. Tem que estar gelada a manteiga, né? Tá gelada, isso. Não pode ser pomada, porque aí ela não vai dar a areinha que a gente precisa. Nós vamos fazer uma farofinha, que é a areia, a sablé. Na mão? Na mão. Mão na massa. Dá licença, querida. Quem me avisou que era você que ia fazer. E agora... Se eu soubesse. Opa! Aí. E por que a manteiga, explica pra gente, que sempre as pessoas falam, por que a manteiga tem que estar gelada? Ela libera... ela não faz com que o glúten desenvolva da farinha, ela deixa a massinha mais sequinha, mais crocante quando ela está gelada. Quando ela está empomada, ela está muito líquida e faz com que a farinha, logo ela libere o glúten e fica aquela massa que reduz muito a hora que a gente assa. Então, na realidade, isso é super importante, né? É super. Na verdade, tem até um passo a mais que eu vou ensinar. Depois que a gente abre a massa na assadeira, eu ainda deixo um pouquinho na geladeira antes de assar. A gente aqui hoje vai fazer direto por conta do tempo, mas em casa é bom ela descansar uns 20 minutinhos na geladeira até ela firmar novamente. Aquelas massas que ficam elásticas ou muito fofas é porque desenvolveu muito glúten da farinha e não é o que a gente quer aqui. Além disso, a manteiga ela sela os grãos da farinha, não permitindo que os outros itens líquidos entrem e estraguem a massa da mesma forma. Tá? Isso aqui fica parecendo uma farinha de milho. Fica parecendo uma farinha, é o sablé. Tá certinho. Agora eu vou começar a colocar os outros itens para você. Vamos lá. É assim mesmo. Olha lá, são 150 gramas de açúcar. Se você quiser, a gente aqui coloca numa outra forma. Vem pra cá, que ele já abre zerado. Ah, ele já abre zerado? Isso. Tá. Vou te ajudar. 150 gramas. Esse aqui já tá pesado, são as 20 gramas de cacau. Eu uso também o cacau 100%. Eu acho que ele fica mais escurinho e quebra um pouco o excesso do açúcar. Exatamente. E o cheirinho do cacau, que delícia. Uma delícia, né? E aí agora vamos com o ovo. Essa cumbuca aqui podia ser maior, né, dona Thalita? Aqui as minhas mãos são menores. Sei. Olha aí, ó. Eu não estava prevendo, mas adorei. Viu? Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. E vamos colocar o ovo. Que vai dar a liga. Tá vendo como ela tá seca? Ainda tá uma farofa. Agora ela vai virar realmente a massa que a gente quer. Claro, dá pra fazer com biscoito. Eu tenho uma receita no meu Facebook. Isso é um ovo só? Um ovo. Um ovo inteiro? Um ovo inteiro.
Se precisar, a gente acrescenta um pouquinho... Mão na massa. De água, mão na massa. O cumbuquinho é pequena. As mãos do chefe são muito grandes. Eu não sou chefe. Ai, me perdoa. É que quem lida assim, né, a gente acaba... Tem um toque também, não está na receita, mas eu acho que fica muito bacana e fica muito gourmet, a farinha de amêndoas. Que é sempre que já gostoso, vem de pronta, ou a pessoa pode torrar a amêndoa em casa, tirar a pele e passar num liquidificador, ela já fica assim. Eu acho que dá um saborzinho bem bacana. Quer que eu continue? Não, agora a gente começa, vai até o fim. Vai. Ela vai ficar mais sequinha. Como ela tá? Ela tá absorvendo a água? Vamos colocar um pouquinho de água? Tá bem sequinho isso aqui. Então, vai. A água é só... Só para dar liga. Um ovo basta. Estamos indo. Aí agora nós vamos abrir ela aqui na assadeira. Abrir é alguma dica ou não? Vai com a mão assim mesmo, lava a mão antes? Melhor lavar a mão, para ela grudar menos. Eu, às vezes, abro com um rolo lá na confeitaria, naqueles tapetes antiaderentes de silicone, mas é mais rápido abrir na mão. Fica mais rústica, né? Ela acaba não tendo o mesmo acabamento, mas é muito bacana também. Então, aqui o que acontece? Com essa agitação toda, o glúten desenvolve da farinha. Então, o ideal é, depois que ela estiver pronta, dar um tempinho na geladeira. Essa era a hora que era para pôr na geladeira? Eu ponho depois. Primeiro eu abro, porque aí ela fica mais molinha, né? Depois que ela entra na geladeira, ela endurece de novo por causa da manteiga. Tá. Aqui tá bacana. Pode colocar. A gente vai abrir aqui, mais ou menos, que grossura é isso? 0,5 milímetro, se for possível. Pode abrir nas laterais. Essa minha assadeira é mais alta, de fundo removível, né? A gente vai abrir, pode abrir sem medo de abrir nas laterais, depois eu corto, refilo ela. O importante de abrir a massa, depois eu vou pegar uma já aberta, é os cantinhos, aquelas bordas para não ficar muito grosso. Ela acaba crescendo um pouco no forno, é pouca coisa, mas ela cresce. O importante é que ela não desça das paredes. Mas esses cantinhos tem que ficar bem fininhos, o máximo que você conseguir. Aí. Tá vendo? É massinha de criança, é uma delícia. Até meu filho fez isso aqui ontem. Ele adorou. Aí agora nós vamos complementando os cantos. Ah, tem que fazer então tem que fazer os cantinhos, se não for suficiente. E sempre empurrando os cantinhos. Aí olha que bacana, com uma colher mesmo, a gente corta aqui do lado, na altura que eu quiser. Quanto mais alto, mais recheio, né? Entendi. Então eu quero uma torta bem gordinha. E aí acerta aqui, então ela dá esse aspecto rústico mesmo. E aí vai refilando a tortinha. Tem algumas assadeiras que já tem o tamanho certo. Mas eu gosto particularmente de fazer nessa, aquela história, né, da família. Minha mãe sempre fez nessa, eu também faço. Acho que era a forma que ela tinha. E eu gosto. Fica bem legal. Pronto, tá bem bonitinho. Belezinha. Então, teoricamente, vamos deixar ela na geladeira por alguns minutos e depois vamos assá-la. Tem que dar um furinho aí também. Ah, tem uma dica bem legal. Dá uns furinhos nela, porque ela tem uma tendência a subir e formar bolhas. Assim? Furinhos. Isso, delicadamente. Aí a gente vai acrescentar pedras, mas não são para comer. São pedrinhas para fazer um peso. Na hora que ela tá no forno... Que as pessoas usam feijão, essas coisas? Feijão, eu não gosto de feijão porque ele vai ficando ressecado, é esquisito. Coloca um papelzinho toalha e é pedrinha de jardim. Essas daqui estão até amareladas porque eu só uso em confeitaria. Eu higienizo e sempre uso em confeitaria. Onde eu miro as pedras? Bem nos cantinhos dela. Então não é para comer as pedras, não se assustem. Eu sei que quem viu meu mise en place ali falou, ué, vai fazer pedra na receita? Não, é só para segurar a nossa torta.
Mas isso aqui vai no forno com as pedras ou não? Vai no forno com as pedras. Ele não fica marcado, é bem bacana. Ela dá o peso e não faz com que ela suba. Quando a gente faz quiches ou tortas que já assa com o recheio, aí não tem problema, porque o próprio recheio abaixa a massa. Mas no nosso caso, a gente vai acrescentar o recheio a frio. Ó, que bonitinho, ó. Uma tortinha de pedra com chocolate. Uma delícia. Agora a gente põe isso aqui na geladeira. Põe na geladeira. Quanto tempo? Vai ficar aí uns 15, 20 minutinhos, depois eu já coloco no forno. Tá bom. E aí assa em 40. Vamos pro recheio? Vamos. Recheios, vamos usar lá. O quê? De novo... Batedeira ou não? Vamos usar batedeira e micro-ondas. Primeiro micro-ondas. Primeiro você experimenta ver se não está envenenado. Ver se está gostoso. Já vi que o Fabrício é fã de chocolate branco. Então, nós vamos derreter esses 300 gramas de chocolate branco. A receita também vai estar toda... Não, vamos derreter? Aqui. Nós vamos derreter no micro-ondas. No micro-ondas o chocolate branco. Isso aí já está pesado. Para derreter chocolate branco, é bem importante ser cuidadoso, porque ele queima e fica aquelas pontinhas pretas no chocolate. Então, em geral, hoje que está bem quente, dá para ir de 1 em 1 minuto, de 30 em 30 segundos. Mexeu, tirou os gruminhos. Depois disso, o que nós vamos fazer agora é uma ganache. Existem diversas formas de fazer mousse, né? Tem as mousses clássicas com as claras, mas eu gosto, e isso é o que a gente costuma fazer sempre em casa, né? As donas de casa costumam fazer muito, a mousse que é a base de creme de leite batido, né? Ou chantilly. E aí acrescenta com essa ganache que nós vamos preparar agora. Pode vir pra cá, vem pra cá. Vamos aqui. Derreteu? Derreteu. Então acrescenta. Vou colocar aqui que vai ficar mais prático pra você, senão você vai reclamar do meu bolo. Pode jogar aqui? Pode. Então são as 300 gramas de chocolate branco. A marca do chocolate, o tipo de chocolate, tanto faz? Esse chocolate é nacional, é uma boa marca que a gente usa industrialmente, não é, se encontra em lojas de confeitaria. Tá, não pode ser fracionado, aí ele não dá a consistência certa. Tem que ser Explica o chocolate para a dona mesmo. de casa qual é a diferença de um chocolate normal e um chocolate fracionado. A diferença basicamente é a gordura com a qual ele é feita. O fracionado usa gordura vegetal hidrogenada ou outros tipos de gordura de palma. O chocolate mesmo, é feito com manteiga de cacau. Ele tem o mesmo processo de execução. Isso aqui joga aqui? Pode jogar. O que é isso aqui? Esse é creme de leite. Fresco? Não, esse é creme de leite comum, de caixinha, 120 gramas. Bom, então, e aí, aqui. temos uma massinha agora nós aqui. Vamos bater 250 gramas de creme de leite. Posso jogar aqui? Não, ainda não. Aqui é que está o segredo da coisa. A mousse branca tende a talhar se a gente não bater o creme de leite direitinho. Não pode bater muito, a ponto de formar aquele pico de manteiga. E esse aqui tem que ser creme de leite fresco mesmo. Fresco. Aqueles cremes que são tipo chantilly são muito doces e vão prejudicar a receita. Aí vamos bater em ponto. Tem um ponto certo para pôr o açúcar? Neste caso aqui, nós vamos só bater o creme. Quando você está fazendo a creme chantilly, que é que você pediu, aí no começo. Eu coloco antes, porque aí o grão de açúcar vai se desfazendo. Aqui no caso, eu quero ele só o fouettê, né? Só o creme de leite mesmo em ponto fouettê. É esse ponto mesmo. Qual que é a ideia? Ele dá à ganache um ponto aveludado, um ponto macio, colocar ar naquela ganache, é isso aí. Se a gente bater muito, pode acontecer do creme de leite talhar. Aí agora outra dica, Fabrício, não coloca de uma vez. Aqui a gente faz algo que a gente também chama de temperagem. Daqui para cá ou daqui para cá? As temperaturas estão completamente diferentes. Então a gente vai fazer uma têmpera, tá? Vou colocar um pouquinho da ganache branca e um pouquinho da chantilly pra gente... Da chantilly não, do creme batido, né? Fouettê. E aí você vai fazendo uma têmpera e depois adiciona os dois. A mesma coisa a gente vai fazer com a gelatina depois. Vai infusionar. Vai misturando e colocando. Depois aí você coloca aqui pra diminuir um pouquinho essa temperatura. Isso por quê? Pra não ficar muitos pedacinhos de chocolate, nem dá. Agora pode vir esse pra cá. Meio que o creme de leite ir acostumando com a ganache, vamos dizer assim. Porque senão pode talhar o creme de leite, Pode talhar, ele fica todo cheio de grãozinhos, ele fica com um aspecto não muito saboroso. Mistura esse e agora esse vem pra cá, pode ir já.
Pode já colocar aqui, já dá. Agora já pode ir infusionando o chocolate. Muito bem. Enquanto isso, posso hidratar a gelatina? Pode. Para já adiantar? Então, é meio pacotinho de gelatina, também tá a receita. Como que a gente faz? Hidrata ela vai chupar, o pozinho vai chupar a gelatina. Que é a intenção, isso chama-se hidratar a gelatina, hidratar certo? a gelatina. E deixa 15 segundinhos no micro-ondas para ela liberar o efeito gelatinizante. E eu não poderia fazer com uma aguinha morna, já não? Pode também. Aí eu não preciso do micro-ondas, é isso? Não precisa do micro-ondas, pode ser sim. Acho que é hábito, né? Eu sempre faço assim. Você meio que... Eu acho mais seguro. Tô acostumada. E aí pronto, nosso recheio também tá pronto. Joga um pouquinho aqui pra mim no da gelatina. Vou fazer a mesma coisa, que é a têmpera. Aí também, quanto menos a gente mexe, mais aveludado ele fica, tá? Agora é aquela hora que ela não quer mais ser incomodada. Quem? O recheio. Então aqui é só misturar mesmo? Só misturar. E aí a mesma coisa com a gelatina. Pode incorporar. Meio saquinho é suficiente, porque tem bastante chocolate. Raspa pra gente aproveitar bastante. E estamos aí, com o creme pronto. Daqui a pouquinho, a hora que a nossa torta sair do forno, já finalizamos. Pronto, o que mais? Por enquanto tá pronto, daqui a pouco a gente vai para a segunda etapa. Então a gente vai para um break agora e na volta a gente termina de comer ou de fazer essa torta maravilhosa. Não sai daí.